Olá, Deus. Olá, Espírito Santo. Olá, Jesus Cristo. Olá, amigos. Olá, amigas. Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Olá, família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Tudo bem com vocês? Peço a você que sente na poltrona, coloque o seu cinto, porque hoje nós vamos mais uma vez falarmos de um assunto, abordarmos um assunto, fazermos uma narrativa em relação a um assunto que todos nós passamos, quem sabe durante uma, duas ou três vezes durante o dia. É em milésimo de segundos que isso acontece. E tem hora que aparentemente pode até passar desapercebido. Ou seja, é uma coincidência, é um acontecimento do destino. Todo mundo passa por isso. Eu não sou maior ou melhor do que ninguém. Então eu também estou sujeito a passar por este algo, por essa situação, por este momento na vida. Mas será que é mesmo? Será que não é um descuido? Será que não é uma falta de atenção? Será que não é querer praticar, fazer, criar alguma coisa na pressa? Será que não é o estresse do dia a dia que fez com que isso acontecesse? Você já parou para pensar? Você já imaginou? Você já tirou esta conclusão? Você já chegou a este objetivo? Essa narrativa? Ou seja, presta bastante atenção. Uma determinada feita, eu ia de Linhares para a capital de Vitória, no Espírito Santo. E eu acostumava fazer aquele trajeto todo final de semana. Aos sábados à tarde, eu dirigia-me em direção à capital de Vitória. Saía por volta aproximadamente de 6 horas, já da tarde para a noite, e pegava a estrada. Mas quando foi um dia, quando foi pegar o carro para pegar a estrada, eu lembrei que eu havia esquecido algo lá no supermercado de comprar. E eu resolvi deixar o carro na garagem, porque a minha casa era próxima ao supermercado, e eu fui até o supermercado para comprar aquele algo. Demorei cerca aproximadamente de 15 a 20 minutos. Entrei no carro. Quando eu peguei a chave do carro para poder sair, para poder deslocar, para poder viajar, eu lembrei que eu precisava levar uma roupa, porque eu já havia prometido de ir em algum lugar naquela capital. E aquela roupa eu havia esquecido dentro do guarda-roupa. O carro já estava na calçadinha para sair para fora. Eu puxei o freio de mão, entrei lá dentro, apanhei a roupa, coloquei na sacola e me dirigi em direção ao veículo. Pronto, fechei o portão, liguei o alarme e saí. Quando eu estava no posto de combustível, ao chegar ali, tinha 7 carros para abastecer. Isso mesmo, 7 carros. E tinha apenas um frentista, porque era troca de turno. Então, eu era acostumado a abastecer naquele posto de combustível. E assim, eu aguardei a minha vez para que eu pudesse seguir viagem. Aproximadamente cerca de uns 4 minutos, chegou a minha vez de ser atendido. E aí eu falei com ele, coloca um valor X. Ele programou a bomba de combustível e colocou-se ali no tanque e foi até a sala da gerência, porque eu vi através do retrovisor. O carro terminou de ser abastecido e ele não havia chegado ainda. Eu esperei, ele chegou, pediu desculpa, eu falei, não, tudo bem, acontece. Fiz o pagamento para ele, entrei no carro, coloquei o cinto e peguei viagem. Tudo nos seus detalhes. Quando eu aproximei-se ali
já para pegar a BR e passar na ponte, o sinal de trânsito ficou-se no atenção. E atenção não significa passar, acelerar. Significa-se que tem que parar. O laranja não é para você passar, correr, vai dar tempo. E sim uma advertência dizendo: não passe, não ultrapasse, não tente, porque você não vai conseguir. Porque no cruzamento tem outros carros já parados há 1 minuto, esperando a sua vez de cruzar a pista. E assim o sinal fechou, e eu fiquei aproximadamente cerca de mais 40 segundos ali naquele sinal parado. Abriu-se o sinal e eu segui viagem. Quando eu cheguei para poder pegar a pista, eu saí da pista de cá, da lateral, para poder pegar a pista do meio, a central. Então eu dei uma olhadinha para trás, ou seja, na minha frente ia um automóvel Corolla, na minha frente, e ele também parou-se ali e fez a mesma coisa. Ele olhou pelo retrovisor, virou-se ali o rosto para olhar, para ver se naquela pista do meio central não havia vindo carretas, carros, motos, para que pudesse pegar a rodovia central e seguir viagem. E ele parou, olhou e eu parei, também olhei, como se fosse um balé que faz sincronizado. Olhamos de uma vez só. Só que eu olhei e vi que dava para poder ir. Ele olhou e viu que não dava para poder ir. Ou seja, eu acelerei e ele parou. Ou seja, quando eu levantei a cabeça, que eu fiz assim, ele estava parado na minha frente. E não deu outra. Foi exatamente isso que você imaginou. O meu carro acabou-se ali, colidindo na traseira daquele Corolla. E naquela hora eu comecei a imaginar e pensar: se eu não tivesse ido até o supermercado, não teria acontecido esse acidente. Se eu não tivesse esquecido a roupa lá dentro de casa, não tinha acontecido esse acidente. Se o frentista não tivesse demorado lá dentro, no momento que ele abasteceu o meu carro, não teria acontecido esse acidente. Se não tivesse 7 carros no momento em que ele foi me atender, não teria acontecido esse acidente. Ou seja, você começa a me entender agora? Você começa a me compreender agora aonde que eu quero chegar? Em questão de descuido, em questão de momento, acontece uma fatalidade, acontece uma situação, acontece um acidente. Exatamente isso. Acontece um acidente em questão, em fração de segundos. É verdade ou não? Então essa é a nossa conversa de hoje. Em questão de segundos acontece um acidente. Todo cuidado é pouco, ou seja, eu não precisava só olhar para trás. Eu tinha que observar que na minha frente tinha um veículo e eu não sabia qual é o rumo, qual é o destino, o que aquele motorista ia fazer. Então o certo era eu ter ficado ligado nele. Em outras palavras, antes de eu ter mesmo olhar para trás, eu olhar a reação dele. Ele teria que passar e depois eu pararia no lugar que ele estava parado e olharia para trás para saber se a minha vez e se dava para me passar. Ou seja, fomos até a Polícia Rodoviária Federal, que era próxima ali da ponte, quem mora em Linhares sabe, e os carros foram naquele jeito, que e chegamos ali, a Polícia Rodoviária Federal já havia ali olhado que tinha acontecido algo pelas câmeras, viu uma muvuca ali e perguntou a dinâmica do acidente e falou: é melhor vocês entrar num acordo, né? E você, por ter colidido na traseira do carro, então é bem provável você ter que arcar com o compromisso e com a responsabilidade dele. E a gente entramos no acordo, fizemos ali as colocações e deu tudo certo, desde quando eu fiquei com prejuízo dos 2 veículos, dele
e do meu. Acidente, descuido, fatalidade, coincidência, algo que acontece durante a vida. Não foi assim que começamos a narrativa? Mas será que é assim dessa maneira? Tem hora que você pega ali uma faca para cortar ali uma verdura, para cortar uma carne, para cortar uma costela e tentar quebrar aquele osso. E muitas das vezes você começa a ficar um pouco nervoso. Você começa a ficar um pouco agitado, é verdade ou não? Dá aquele estressezinho de leve, tipo, esse osso não quer cortar, e começa a colocar um pouco de força, ao invés muitas das vezes de chamar um maridão para dar uma força, para dar uma batida, alguém para segurar, né? Não, você vai tentar cortar aquela carne, é verdade ou não? E no momento que você vai tentar cortar aquela carne, você conseguiu cortar o primeiro pedaço, o segundo pedaço, o terceiro pedaço, o quarto pedaço, mas quando você vai cortar o quinto pedaço, muitas das vezes por uma fatalidade, a faca acaba escorregando da sua mão e você acaba se ferindo. É coincidência? Você acaba se cortando. É coincidência? Acidente? Fatalidade? Coisas da vida? Coisas do momento? Ou a pergunta que não quer calar? Descuido. Cabe a você julgar. Cabe a você se introduzir dentro dessa narrativa. Você vai ver que se você tivesse prestado atenção um minutinho, isso não teria acontecido. E aquele cortezinho que aconteceu muitas das vezes no seu dedo, ele vai demorar dia após dia a cicatrizar. E você vai olhar e vai falar, isso aqui foi a carne que eu estava cortando, foi a verdura que eu estava cortando, que aí, por um descuido, menina, a faca escorregou e acabou entrando aqui. Ai, saiu sangue, ai, ficou dolorido, ai, como ardeu, eu coloquei um band-aid, na hora de tomar banho foi uma dificuldade só. É assim ou não? É verdade ou não? Ou seja, a pergunta que não quer calar, acidente, descuido, coisas da vida, coisas do momento, todo mundo está sujeito a isso? Ou eu e você poderia ter tomado mais um pouco de cuidado? É assim ou não? Faça um raciocínio. Às vezes você pode dizer, nossa, eu passo por isso todos os dias, mas eu não tinha prestado atenção nisso. Eu não tinha observado isso que o Rocha está falando. Realmente, os acidentes acontecem em fração de segundo, em fração de momento. Como um jovem que ele era acostumado a montar na sua moto e cada dia ele pegava-se mais, como que eu posso falar para vocês? Ele pegava mais confiança na sua moto, ele pegava, entre aspas, mais confiança nele. Ele começava a fazer acrobacias com a moto que outrora ele não fazia. Ele começava a deitar em cima do tanque da moto, esticar as pernas para trás e deitado em cima da moto como se fosse um super-herói. E ele já havia feito aquilo ali diversas vezes. E todas as vezes que ele fez aquilo ali, deu certo. Ele empinava a moto e andava aproximadamente cerca de 100 a 150 metros com aquela moto empinada, com apenas uma roda só. E muitas das vezes as pessoas aplaudiam, outros tiravam foto, outros elogiavam o ego dele e diziam, rapaz, fulano de tal, ele andou 100 metros com a moto empinada, ele andou 150 metros com a moto empinada. E ele colocava aquelas suas aventuras, se é que podemos chamar assim, na internet. E ele recebia likes, likes e likes. Curtição, curtição e curtição. Não sabendo ele que aquilo ali seria um combustível. Aquilo ali seria o inimigo dando asa para ele. Ou seja, os elogios não eram elogios verdadeiros, eram elogios falsos. Por quê? Porque se uma pessoa em sua sã consciência vê um jovem fazendo aquilo ali, em plena avenida,
em plena a cidade, no meio da cidade, ou na pista de rolamento, que tem muitos carros trafegando, essa pessoa, desculpa, no mínimo, é um irresponsável. Ou seja, essa pessoa não merecia like, não merecia curtição, merecia advertência. Rapaz, o que você está fazendo é errado. Se você continuar fazendo aqui, eu caí no seu vídeo aqui de paraquedas, mas eu não vou assistir mais. Por quê? Porque uma vez que eu assistir, uma vez que eu dar o like, uma vez que eu curtir, eu vou estar patrocinando você continuar fazendo este algo e uma hora vai ser fatal. Ou seja, não deu outra. Ele acostumou, e quando ele acostuma, é aí que vem o perigo, é aí que vem a fatalidade, é aí que vem o momento ruim, é aí que vem o sofrimento, é aí que vem a dor, é aí que vem a angústia, é no momento que você acostuma. Uma vez que você acostuma com algo, você não respeita aquele algo a qual você está traçando. É verdade ou não? Você não respeita. E aí, você começa a fazer arte demais. E esse rapaz fez uma arte demais. E todo mundo aplaudindo. Até que no momento, em um cruzamento da cidade, passou-se um caminhão. Você não ouviu errado, não. Um caminhão. E ele estava empinando a moto. Empinando a moto. E só viu o bate. Pá! E ele caiu ali. Destruiu a sua moto. Teve que arcar com o prejuízo do caminhão. Quebrou uma das suas pernas. Não chegou, não, a falecer, não. Mas, por quê? Para que ele visse a besteira que ele fez. Quando ele estava ali no hospital, a sua mãe fez uma pergunta, e a pergunta foi essa: você ainda vai empinar a moto? Você ainda vai fazer isso? Dá graças a Deus por você estar vivo. Agradeça a Deus por você estar vivo. Você tinha, entre aspas, pegado confiança nisso. Você estava fazendo muitas e muitas aventuras no meio da cidade. A qualquer momento isso ia acontecer. Acidente? Coincidência? Coisa do destino? Fatalidade? Ou descuido? Falta de atenção? Adrenalina estranha na vida, no corpo, na mente, no pensamento, na alma, que levou aquele jovem hoje a estar sem uma perna. Está andando de muleta e de cadeira de roda. Acidente? Acidente? Será que nós temos prestado atenção no que nós temos feito? Será que nós realmente temos tido cuidado no que nós temos feito? Será que nós temos olhado o momento em que nós vamos atravessar a rua? Será que nós temos olhado para os dois lados mesmo? Ou dá tempo, eu vou atravessar? Hoje, não era para eu estar aqui contando essa história. Quando eu tinha aproximadamente cerca de 9 anos de idade, ali em Vitória também, em Carapina, atravessando para ir para o terminal de Carapina, você saindo do bairro Carapina para ir para o terminal, você sabe que tem a pista para atravessar. E uma determinada feita, eu saí de casa para poder ir ao terminal, porque lá eu passaria embaixo da roleta para pegar o Transcol, para poder ir passear durante o dia na cidade. Tava com calçãozinho na época, descalço, e eu resolvi atravessar. Atravessei a primeira pista, olhei para um lado, não vinha carro, e eu fui correr para atravessar a segunda pista. E no momento que eu fui correr, eu só senti uma mão me pegando pela gola da camisa, e me puxando para trás. Era um homem que estava com a mochila nas costas, indo para o trabalho, e ele apontou com o dedo assim. Quando eu olhei,
é vir uma frota de carro em minha direção. Ou seja, se o primeiro carro não me pegasse, o segundo pegaria. Se o segundo não pegaria, o terceiro me pegaria. Mas de maneira nenhuma, de hipótese alguma, eu chegaria do outro lado. Louvo a Deus pela vida daquele homem, espero que ele esteja vivo, que eu nem sei quem é. Só sei que foi um anjo que Deus usou para segurar na gola da minha camisa, para que hoje eu estivesse vivo. É questão de descuido, é questão de momento. Então, no momento que você for atravessar uma rua, pelo amor de Deus, para, respira, conta até 10. É mais fácil você perder um segundo, você perder um minuto, do que você perder a vida inteira. A coisa é séria. A coisa não é emoção. A coisa é séria. Quantas pessoas hoje, estão em cima de uma cadeira de roda? Quantas pessoas hoje já não existem entre nós? Quantas pessoas hoje estão sofrendo sem um dedo, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna? Por quê? Por causa de um descuido. Essa mesma pessoa fala: se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse tido mais um pouquinho de cuidado, hoje eu estaria com o meu braço, hoje eu estaria com as minhas pernas, hoje fulano de tal estaria vivo. Esta conversa, ela é um alerta. Essa conversa é um alerta. É Deus que fez com que você chegasse até este canal, Vamos que Vamos Rocha, para que você ouvisse essa história, para que você fizesse um pouco diferente, para que você tivesse um pouco mais de calma a partir de agora. E se você já tem calma, parabéns! Parabéns para você! Continue, mas mesmo assim, tudo é questão de momento, é fração de segundo, em milésimo de segundo. Como por exemplo, no momento em que estiver chovendo, no momento que estiver trovejando, no momento que estiver relampeando forte, que estiver ventando, geralmente a gente procura um abrigo quando nós estamos na rua, quando nós estamos voltando do trabalho. E geralmente a gente procura um abrigo muitas das vezes debaixo de muitas marquises, ou debaixo de um pé de árvore, ou quem sabe perto de um prédio. Mas a pergunta que não quer calar é essa: será que naquele momento, naquele segundo, nós observamos para o prédio, para saber se aquele prédio está em uma situação boa? Se ele está reformado? Se ele não tem jeito de cair algo ali de cima, como aconteceu também em Vila Velha? Uma moça que estava passeando com seu esposo ali, ela estava até gestante, e quando ela foi olhar a vitrine, caiu-se um pedaço de pedra lá do apartamento, e o pedaço de pedra, infelizmente, por uma fatalidade ou não, acabou-se ali, caindo-se na cabeça daquela mulher. Você assistiu essa reportagem ou não? Você assistiu? Você lembrou? E aquela mulher ficou não sei quantos dias internada, em coma. Conseguiram, graças a Deus, salvar ela. Ou seja, será que nós temos olhado para o prédio que a gente está debaixo, para saber se realmente aquele prédio, ele está em uma situação boa, para que nós pudéssemos ficar debaixo? Será que nós temos olhado para a marquise, igual aconteceu também ali em São Paulo? Estava todo mundo esperando o ônibus debaixo da marquise, quando de repente a marquise soltou, machucou e feriu 19 pessoas. Das 19, uma foi fatal. Uma senhorinha que não conseguiu sair debaixo da marquise foi atingida pela marquise na cabeça e perdeu a vida. É questão de segundos, é infração de segundo, é acidente, é coisa do destino. Ou será que se a gente olhasse para aquela marquise e dissesse: eu não vou ficar aqui embaixo, essa marquise está rachada, essa marquise está trincada, olha, parece que vai cair a qualquer momento, tô fora, vou procurar um outro lugar,
Ou simplesmente, não, eu vou ficar aqui, abrigado da chuva. Aqui é o ponto de ônibus, é aqui que eu vou ficar. É fração de segundo. É coisa do momento. Presta bastante atenção na nossa conversa de hoje. É questão de descuido. Um momento você perde a sua vida. Um momento, Deus livre e guarde, a família perde a vida. Um momento o amigo perde a vida. Um momento a esposa fica sem o esposo. Um momento o esposo fica sem a esposa. Em um momento o filho fica sem a mãe. A filha fica sem o pai. E assim sucessivamente. Em questão de descuido. Agora você está me entendendo a nossa conversa e a nossa narrativa? Agora você começou a entender que a sua vida é única. Que uma vez que você perder ela, já era. Eu sempre digo, nós temos 2 buraquinhos de nariz, se perder um tem outro. Nós temos 2 orelhas, se perder uma tem outra. Nós temos 2 braços, se perder um, nós temos o outro. Nós temos 2 mãos, se perder uma, nós temos a outra. Nós temos 2 pernas, você já parou para pensar nisso? Se perder uma, ainda tem outra. Se nós perdermos o pé, nós temos o outro pé. Mas se nós perdermos a vida, ela não volta mais. É questão de prestar atenção. Calma, respira. Conta até 10, analisa a marquise, analisa o prédio, não empina a moto, olhe para o lado, mas olhe para frente antes de dar prosseguimento ao carro. Agora você está me entendendo? Não empine a sua moto na rua. Se você quer praticar algum esporte, procure um professor, procure ali um esporte, vai-se até um pasto, até um local, um autódromo, e ali você vai praticar suas atividades, quem sabe você vai ser um campeão. Mas na rua, no centro da cidade, nas avenidas, não é lugar de você fazer isso. Ali passa criança, passa idosos, passa pedestres. E o inimigo dá corda e te joga você naquela fatalidade. Ou quem sabe no momento que está chovendo, você se vai por debaixo de um pé de árvore. Hã? Você viu aquela cena que aconteceu ali em Goiânia? O tempo mudou rápido. Chuva, raios, trovão, ventania. E uma jovem que voltava da faculdade, ela ficou-se embaixo do pé de árvore com uma sombrinha para esperar passar o temporal. Ela não parou, ela não pensou, ela não analisou. É isso que eu estou falando. E no momento que ela estava ali, não passou-se cerca de 1 minuto, caiu-se um raio, tocou-se a árvore no meio, pegou-se ali em cima daquela negocinha que tem em cima do guarda-chuva, aquela pontinha, e aquela jovem perdeu a vida. Será que se ela tivesse pensado um pouquinho, raciocinado, nossa, eu estou embaixo de um pé de árvore. Aí você pode dizer, mas Rocha, eu já ouvi no outro bate-papo seu que uma vez que a gente parte é uma fatalidade, a gente recebemos a passagem. Concordo, não estou me contradizendo. Mas será que se acaso nós tivéssemos um cuidado a mais, um zelo a mais, pensasse, raciocinasse, analisasse, nós não mudaríamos o rumo da nossa história, da nossa vida, da nossa existência, da nossa felicidade, da nossa integridade, do nosso momento? Mudaria ou não mudaria? A escolha é sua. É acidente? É coincidência? É coisa do destino? É fatalidade? Ou é descuido? Para, pensa. Quantas pessoas da sua família já passou por isso? Quantos amigos seus já passaram por isso? Você já passou por isso? E se você está me ouvindo e está vivo, é sinal que Deus te deu o livramento. É sinal que Deus me deu o livramento.
quando eu era criança também, está aqui, ó, tá vendo? Isso aqui. Quando eu era criança, eu tinha 6 anos. E eu estudava no Jardim de Infância Branca de Neve, na cidade de Montanha, aqui no Espírito Santo. E minha mãe trabalhava de merendeira, de servente, cuidava da escola. E quando soltou a escolinha, eu costumava, olha só, é o costume. Eu acostumava a sair ali da escolinha e ir para casa. Eu fazia isso dia após dia e nada havia acontecido. Mas quando foi uma vez, eu peguei ali um zíper de roupa, marrei em um barbante e vim rodando aquele zíper, dizendo que era o helicóptero. E olhava para cima, e olhava para cima, olhava para cima, para aquilo ali rodando. E quando eu já estava aproximando da minha casa, perto ali hoje que é o lavador do jovem Tatá, perto de uma mercearia que tinha ali, eu olhando para aquele cordão rodando, eu cruzei a rua e veio um Corcel 2, você lembra daquele carro? Um Corcel 2. Hoje eu tô rindo. E o Corcel bateu em mim. O nome daquele motorista, eu lembro até hoje, se chamava Manuel Birro. Muitos aqui de Montanha que vai assistir essa história vai lembrar desse moço. E eu acabei caindo embaixo da roda daquele Corcel. E eu me lembro que quando eu estava ali, ele tentou frear o carro, mas o carro continuou andando. E na hora eu caí embaixo assim, e meu braço ficou nessa posição. E naquela hora o pneu do carro, eu lembro como se fosse agora, ele veio em direção a passar em cima do meu pescoço. E só deu tempo de eu fazer isso aqui, ó. Eu puxei o pescoço, a roda passou aqui, ó, e passou em cima do meu braço. Aquele homem ficou desesperado. Aquele homem ficou agoniado. Ele me colocou dentro do Corcel, eu não vi mais nada. Me levou para a clínica que tem até hoje em Montanha, do doutor Capila, aonde deram pontos no meu braço. E eu lembro que ele falou assim para minha mãe: essa cicatriz vai cicatrizar. O moço já pagou aqui as custas, ele já tinha pagado lá. Ele foi embora, ele não aguardou. Mas eu conheço ele, ele pagou todas as custas aqui do acidente. O nome dele se chama Manuel Birro. Só que essa cicatriz ele vai levar para a vida inteira. É tanto que eu estou contando agora. Toda vez que eu vejo a cicatriz, eu lembro que foi um descuido, uma fatalidade, coisas da vida, coisa do momento. Ou se mesmo eu criança tivesse pensado e não tivesse rodado aquele barbante com aquele zíper ali, eu teria escapado. E hoje eu não estaria com essa cicatriz. Mas mesmo assim eu louvo a Deus por estar vivo, por estar aqui contando essa história, por ter montado o canal Vamos Que Vamos Rocha para vocês. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é vô, você que é vó, tia, tio, não solte a sua criança. Às vezes você costuma dizer: vai lá, meu filho, vai lá no supermercado e compra tal coisa para a avó. Vai lá, meu filho, no supermercado e compra tal coisa para a mamãe. Compra tal coisa para o pai. E ele vai a primeira vez, dá certo. Vai a segunda vez, dá certo. Vai a terceira vez, dá certo. Eu não estou profetizando derrotas, eu estou te orientando. Quantas famílias que hoje estão assistindo essa história, esse bate-papo, e falam: foi assim, ai, se eu tivesse vigiado, ai, se eu mesmo tivesse levantado e ido, eu poderia ter ido, eu poderia ter levado ele comigo, eu poderia ter segurado na mão dele, hoje ele estaria aqui do meu lado. É verdade ou não? Se dá para você ir, você vai.
Mas todas as vezes que você mandar uma criança ir até algum lugar, você lembre que ali tem uma pista, ali tem uma estrada, ali tem um trânsito, ali tem um movimento de carreta, de ônibus, de carro, de motos em alta velocidade, que uma vez que Deus livre e guarde, atinge uma dessas crianças, atinge uma pessoa, raramente sobrevive, é fatal. É verdade ou não? Então raciocina. Eu sei que seu filho precisa aprender a andar, locomover, andar na cidade, se comunicar com a sociedade. Mas é o momento, é a hora. Ele já entende disso, ele já sabe sobre lei de trânsito, ele sabe que tem que parar para poder atravessar. Quantas e quantas vezes você estava com ele e ele foi atravessar a rua correndo e naquela hora você gritou: para, menino, quer ver um carro? 1, 2, 3, 4, 5. E você estava perto. Você me entendeu agora? Agora você imagina se você não estivesse perto. Fatalidade, coisa do destino, coisa da vida, acontece com qualquer um. E você vai perder seu filho e sua filha, seu esposo ou sua esposa, por causa de fração de segundos. Não é melhor pensar, raciocinar, analisar antes de atravessar, antes de ir por debaixo de uma árvore, antes de estar embaixo de um prédio, estar embaixo de uma marquise, pegar uma estrada, andar numa moto? Nossa, Rocha, eu não tinha pensado nisso. É graças a Deus que Deus está permitindo a nossa conversa, o nosso diálogo. Você lembra do Gugu Liberato? Um grande apresentador, um homem que praticamente tinha uma vida exemplar aqui no nosso Brasil, um grande comunicador, um homem que havia ajudado muita família, um homem que havia dado emprego para muitas pessoas, um homem querido que eu e você parávamos para poder assistir ali, né? O Sabadão Sertanejo, para poder assistir o programa do domingo. Um homem que tinha dinheiro, que tinha casas, que tinha mansões. E entre essas casas, ele tinha uma casa lá fora do Brasil, creio eu, nos Estados Unidos. E você lembra o que aconteceu com o Gugu Liberato? Acidente? Coincidência? Fatalidade? Coisa do destino? Um homem que poderia ter 10, 20, 30 funcionários só em uma das suas residências, devido ao seu poder aquisitivo ser alto, um homem de classe média alta, que possuía dinheiros e bens. Olha a fatalidade que Satanás tramou. Olha só o que o inimigo projetou. Ele jamais imaginaria que sairia do nosso Brasil para poder perder a sua vida ali. É verdade ou não? E por um descuido, ele acaba subindo no sótão da casa para poder consertar um aparelho. Ele esqueceu que era ocado, que era apenas algodão, que as casas lá são diferentes das nossas casas, o padrão americano é diferente. E quando ele subiu ali, já estava projetado pelo mal. Não foi simples acidente, não foi simples coincidência, não foi coisa do destino, não senhor e não senhora. Foi descuido. Eu consigo, é rápido, eu não vou cair, eu confio em mim, eu já fiz isso outras vezes. É questão de segundo, eu só vou apertar um botão, eu só vou dar um toque. E é neste momento que acontece a fatalidade. Você está me entendendo agora? E quando ele subiu, ele caiu. Ele pisou em falso e caiu. Mas ele poderia ter caído normal, Deus livre e guarde, perdido uma perna, perdido de repente um braço, machucado a cabeça, mas ficasse vivo. Não!
ele caiu de uma forma de cabeça, bateu-se na quina e nós perdemos um grande apresentador do nosso Brasil, por nome de Gugu Liberato. Aí agora você começa a raciocinar, você começa a pensar e você fala: Rocha, o negócio é mais sério do que eu imagino. Exatamente, é por isso que nós estamos conversando sobre isso. Nós já conversamos sobre vários assuntos, mas eu pedi para que Deus me direcionasse um assunto no dia de hoje, e Ele me direcionou. Fala sobre: toma cuidado com as coisas que nós estamos praticando, em cima da pressa, em cima do estresse, em cima da correria do dia a dia, em cima do momento, porque é inflação de segundos, e você pode perder sua vida. Coincidência? Coisa do destino? Acontecimentos? Todo mundo passa por isso? Descuido. Eu poderia ter vigiado mais, eu poderia ter pensado mais, eu poderia ter raciocinado mais. Se Ele pudesse falar conosco aqui agora, o que Ele falaria? Ficou mansões para trás, ficou a família para trás, ficou carros, ficou dinheiro, ficou amigos, a cidade parou. Muitas pessoas foram no velório, e a pergunta que não quer calar era que todos falavam no velório dessa maneira. Eu não estava lá, mas eu vim pela imprensa. Por que Ele não pagou uma pessoa para trocar? Por que Ele não pagou um profissional? Por que Ele não mandou um empregado trocar? Alguém que morava ali naquela cidade, que conhecia as casas ali. Mas o que adianta falar agora? Já foi, já passou, já caiu, já perdeu a vida, estava no velório, estava velando, estava todos ali. Mas você está vivo, eu estou vivo. Vamos prestar atenção, por favor. Quando você for pegar uma faca para poder cortar, já tem o nome faca, corte. Vai com cuidado. Quando você estiver cortando, para de ficar olhando de lado para as pessoas, porque isso também pode te levar a cortar o dedo. E nós perdemos o grande apresentador. Uma queda. E outras coisas para finalizar, que está acontecendo bastante, e eu quero que você redobre a sua atenção para a gente finalizarmos esse bate-papo de hoje. É crianças. Crianças. Alguns dias atrás, eu cheguei com a compra do supermercado. Era um sábado. E eu abri ali uma portinha que a gente colocamos ali em casa para poder passar, para colocar a compra na cozinha, porque a gente tem criança pequena, a Glendinha tem 1 aninho. E eu disse para ela: fique aqui, tá bom? E ela acompanhava eu guardar as sacolas. Eu levava a sacola, ela acompanhava, e eu pegava a sacola no carro e ela acompanhava. Um descuido que eu dei, que a mãe deu, um descuido. A portinha lá de casa tem uma escadinha de 2, 3 degraus, que eu fui no carro pegar a sacola, que eu levei lá. Quando eu botei na cozinha, que eu virei o rosto, só deu a conta de virar, ela veio de lá para cá no andador, pulou e caiu, e machucou o rostinho. De repente eu vou colocar a foto para você, eu vou frisar o rostinho dela e vou colocar a foto. De repente eu vou conversar com a mãe primeiro. E ela acabou caindo, e nós ficamos tristes, pegamos ela ali, gritamos, levamos, passamos pomada, cuidamos. Hoje, graças a Deus, ela recuperou e está bem. Não quebrou o narizinho, graças a Deus. Mas em questão de descuido, em outras palavras, olha ela aqui enquanto eu vou guardar a compra, ou guarde a compra que eu vou olhar ela. É assim ou não? Mas é preciso, tem hora, acontecer algo para que a gente perceba, que a gente veja que a gente errou. E infelizmente a gente aprende de uma maneira tão cruel. É verdade? De uma forma tão cruel.
Por que aquela portinha não foi fechada antes? Por que eu não pedi à mãe para poder olhar? E eu agradeci a Deus pelo livramento, que mesmo que foi uma queda, mas teve um livramento. Mas algo que vem acontecendo, que eu quero que você pai, você mãe, você vô, você vó, você tio, você tia, você cuidador, mais observa, é as crianças que têm perdido a sua vida por engasgamento. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Um descuido, a gente acaba deixando uma tampinha, achando que é inofensiva, que não vai fazer mal, que não vai colocar na boca. Mas sabemos nós que tudo que uma criança recém-nascida faz, ela pega, é colocar na boca. Mas a gente acha muitas das vezes aquilo bonito. Ah, é bonitinho, olha só o que ela está fazendo, olha só o que ele está fazendo. E nós acaba no deslize, deixando uma tampinha de garrafa, deixando uma tampinha de perfume, deixando um brinquedinho pequenininho perto daquela criança. E quantas crianças têm perdido a sua vida diretamente no assunto falando, por causa do descuido de nós adultos, porque a criança não se responsabiliza por ela mesma, porque o nome já diz criança, não tem uma massa fálica na cabeça formada, ainda não tem entendimento. E quantos pais têm perdido o seu bebê, têm perdido o seu filhinho, a sua filhinha, desculpa tocar nesse assunto, por causa que acabou deixando uma tampinha de lado, acabou deixando ali um brinquedinho pequenininho, e a criança acabou colocando na boca, e quando foi ver, engasgou. Muitos conseguem ainda bater nas costas e fazer a criança voltar, mas muito entra em desespero. Quantas e quantas vezes a criança, ela engasga, até mesmo com leite materno, igual a gente vê policiais, o pai e a mãe pega, coloca no carro e vai em alta velocidade pro corpo de bombeiro, pra polícia militar, e ali eles fazem aquelas manobras de desengasgamento para aquela criança sobreviver, e muitas das vezes consegue fazer aquela manobra. A criança desengasga, entrega para o pai, a mãe desesperada, o pai desesperado. Mas será que no momento que aquela criança está mamando, mãe, será que no momento que você percebe que já tem um minutinho que ela está sugando, chupando aquele leitinho, não é hora de parar um pouco para ela descansar, para a criança respirar? Aí você volta a dar de novo, porque muitas das vezes, no momento que a criança é colocada na mama da mamãe, o narizinho dele é pressionado contra o seio, tampa o buraquinho do nariz, tampa a respiração que ele está sugando, e é aí que causa o engasgamento. Você já pensou nisso ou não? Ou seja, dê a mama, dá 30 segundos, para um pouco, deixa a criança respirar, que assim você vai se livrar de um acidente, de uma fatalidade. Então muitas crianças têm perdido a sua vida dessa forma, por engasgamento, por descuido. A coisa é mais séria do que nós imaginamos. Eu vi na televisão também, essa semana, um pai que fez toda a proteção. Ele colocou lona em volta da piscina. Ele colocou um cercadinho na porta da piscina. Ele colocou uma portinha, igual eu coloquei na minha casa, ali também na porta da cozinha. Porque ele tinha duas criancinhas em casa. E a criancinha tinha 3 obstáculo para não chegar até a piscina, que era o portãozinho, que era o cercadinho e que era a lona. Mas chegou visita em casa e eles prepararam a piscina para as visitas tomarem banho.
Ele deixou o cercadinho aberto, ele deixou a porta aberta, ele estava conversando na sala e não deu outra. Um descuido que ele deu, a criancinha correu e pulou na piscina. E quando eles foram ver e procurar, lá estava aquele menino caído dentro da piscina e já tinha perdido a respiração, já estava imóvel. E todo mundo entrou em desespero. Mas uma cena me chamou a atenção. Qual foi? O seu irmão, quando viu aquela cena, o seu irmão levantou as suas duas mãos para o céu e começou a orar. Começou a orar pela vida do seu irmãozinho e pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, são poucos que têm essa chance. A criancinha voltou. E sem sequela. Os médicos falaram, poderia voltar, mas poderia ficar um pouco problema de cabeça, mas voltou sem sequela. É questão de descuido, é questão de fração de segundo, é questão de momento, acontece um acidente, principalmente com criança, que é isso que eu falei as últimas 3 vezes agora no final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Redobre a sua atenção com a criança. Vamos redobrarmos a atenção com a criança. Vamos redobrar a atenção com os pequenininhos, com as crianças. Cuidado com panela quente. Coloca-se ali a alcinha da panela para dentro. É fração de segundo. Quando você flaçar alguma coisa no forno, não deixa a criança ir para a cozinha. Cuidado com tomadas, com choques, que um choque 110 para uma criança pode ser fatal. Coincidência? Coisa do destino? Eventualidade da vida? Coisa do momento? Todos nós passamos por isso? Ou descuido? Falta de pensar? Falta de raciocínio? Se nós pararmos para pensarmos um pouquinho, muitos acidentes vão ser evitados. Em fração de segundo, milésimo de segundo, acontece um acidente. Eu espero que você aprendeu. Obrigado você que ficou até aqui. Pode levantar da sua poltrona, pode tirar o cinto. Aí estão os nossos canais no Instagram, no TikTok, no Kawaii e no YouTube. Canal Vamos Que Vamos Rocha. Só no TikTok é canal Vamos Que Vamos Rocha 2. Obrigado você que ficou até aqui, você que teve paciência. Repasse esse bate-papo também para outras pessoas, para que não aconteça esse tipo de coisa no meio da sua família e que nós possamos viver muitos e muitos anos aqui na Terra. E quem sabe lá na velhice morrermos de falência múltipla dos órgãos. Não é isso? Tá bom? Redobre a sua atenção. E antes de finalizar, veio na minha cabeça e eu não posso deixar de falar. Eu já fechei a conversa. Mas vamos tomar cuidado também com os idosos. Os idosos. Vovô, vovó, papai e mamãe. Que é como se fosse uma criança também. Há uns 10 dias atrás mesmo, o meu pai engasgou com um pedaço de pão que estava comendo com leite ali em Vitória. E quase perdeu a vida. Foi as orações de minha mãe, da igreja cristã Maranata, da nossa família, que trouxe meu pai de volta. E meu pai hoje está em casa para a glória de Deus. Então, gente, redobre a sua atenção. Redobre a sua atenção. Passe essa história para frente e fique atento. Assina aí o sininho da notificação. Dê o seu like, por favor. Like é uma mãozinha, clique em cima, que ela vai ficar pretinha ou branquinha. Porque cada like que você dá, o YouTube recomenda a história para mais uma pessoa, você tá entendendo? Aí se aquela outra pessoa também dá o like, ele recomenda para outra pessoa. Aí as visualizações vão aumentando. E essa corrente vai aumentando e vai dar mais força para nós contarmos esse bate-papo, essa história e essas músicas. Tá certo? Dessa vez eu não fiz uma música, tá bom? Estou com o dedo um pouco machucado ainda, tá? Mas ficou aí a narrativa. Se eu resolver fazer, amém, eu vou colocar na história. E se eu não colocar,
fica para a próxima. Que Deus abençoe e meu muito obrigado. Fica na paz. Olá, vamos para mais uma linda e bela canção da autoria do seu amigo Rocha, que traz o título A Pressa é Inimiga da Perfeição. Cuidado com os acidentes. Presta atenção na letra, que é muito linda. Vamos lá. Existe um simples ditado, mas não duvide não, que a pressa exagerada é inimiga da perfeição. Um descuido, um vacilo pode ser fatal. Um piscar de olhos a gente pode se dar mal. Muitos acidentes já aconteceu em fração de segundo e a gente não percebeu. Pessoas já se foram deste mundo aqui, foram com muita pressa que não deu tempo pra se despedir. Só ficou a dor forte no peito, irmão. Família chorando, em angústia, desespero no coração. Sussurros e gemidos e lamentação pelo ocorrido na terra Maria, que aflição. Até 10, carreira não é pressa, não inventa os papéis. Respire fundo, preste atenção, peça a Deus pra te dar proteção. Tome cuidado no que vai fazer, ande devagar, não precisa correr. Esse descontrole você vai machucar. Convide Jesus pra contigo andar. Existe um simples ditado, mas não duvide não, que a pressa exagerada é inimiga da perfeição. Um descuido e vacilo pode ser fatal. Num piscar de olhos a gente pode se dar mal. Muitos acidentes já aconteceu em fração de segundos e a gente não percebeu. Pessoas já se foram deste mundo aqui, foram com muita pressa que não deu tempo pra se despedir. Só ficou a dor forte no peito, irmão. Família chorando, em angústia, desespero no coração. Sussurros e gemidos e lamentação pelo ocorrido em terra Maria, que aflição. Pare um pouco, conte até 10. Carreira não é pressa, não inventa os papéis. Respire fundo, preste atenção, peça pra Deus pra te dar proteção. Tome cuidado no que vai fazer, ande devagar, não precise correr. Esse descontrole você vai machucar. Convide Jesus pra contigo andar. Pare um pouco, conte até 10. Carreira não é pressa, não inventa os papéis. Respire fundo, preste atenção, peça a Deus pra te dar proteção. Tome cuidado no que vai fazer, ande devagar, não precise correr. Esse descontrole você vai machucar. Convide Jesus pra contigo andar, pra contigo andar.
gente, mais uma belíssima e bela canção da autoria do seu amigo Rocha. Se a garganta deu uma pequena falha aí, não leva mal, não tá dando tempo nem de curar a garganta. É uma música atrás da outra. Pode reparar, toda história tem uma música. E ela é sertaneja, ela é puxada. E aí acaba forçando um pouquinho. Mas o importante é você reconhecer e guardar a letra e a melodia na mente. Tá certo? Que Deus abençoe. Pode levantar da poltrona, pode tirar o seu cinto. Aí está aparecendo nossos canais aí na tela. Você inscreva, dê o joinha para o YouTube jogar e recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história, querendo Deus. Muito obrigado por você ter assistido e ficado até aqui. Um abraço do seu amigo Rocha. Amém.